Imagine estar dentro de um avião numa madrugada tranquila. As luzes da cabine estão suavizadas. A maioria dos passageiros dorme. O som dos motores é constante, hipnótico. Tudo parece normal, mas de repente, silêncio. O avião some. Nenhum sinal, nenhuma mensagem de socorro, nada. É como se tivesse sido apagado do mapa, engolido pelo próprio céu. Foi isso que aconteceu em 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu, levando consigo 239 vidas e se tornando o maior mistério da aviação moderna. Hoje vamos mergulhar nessa história impressionante, nas teorias mais aceitas e nas mais sombrias que já surgiram sobre o que realmente aconteceu com o voo que partiu e nunca chegou ao seu destino. Naquela madrugada, o voo MH370 decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Era uma rota rotineira, realizada centenas de vezes por semana. Às 00h41, o Boeing 777-200ER levantou o voo com 227 passageiros e 12 tripulantes. Tudo indicava uma viagem tranquila, com cerca de 6 horas de duração. Pouco tempo depois, o avião atingiu sua altitude de cruzeiro, 35 mil pés. O clima estava estável, a tripulação experiente, o contato com o controle aéreo normal. Às 01h19, veio a última comunicação de voz entre a cabine e a torre. Good night, Malaysian 370. Boa noite, Malaysia 370. Essas foram as últimas palavras conhecidas, vindas daquele avião. Minutos depois, o transponder, o sistema que envia informações de posição e altitude para os radares civis, foi desligado. A aeronave desapareceu dos radares comerciais, mas, curiosamente, o radar militar da Malásia continuou rastreando o voo por algum tempo. E foi aí que algo estranho aconteceu. O MH370 não seguiu para o norte, em direção à China, como deveria. Ele virou, fez uma curva de quase 180 graus e começou a voar de volta sobre a península da Malásia. O avião cruzou o Estreito de Malaca, voou por quase 1 hora e depois sumiu de vez. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de emergência, nenhum vestígio claro. A partir desse momento, o mundo inteiro entrou em alerta. As buscas começaram imediatamente. Inicialmente, as equipes concentraram-se no Mar da China Meridional, onde o contato foi perdido. Navios, aviões e satélites varreram a região, mas nada foi encontrado. Dias depois, uma nova pista mudou tudo. Os dados do satélite britânico Inmarsat mostravam que o avião havia continuado a enviar pequenos sinais automáticos por várias horas após o desaparecimento dos radares, conhecidos como handshakes. Esses sinais indicavam que o MH370 tinha seguido para o sul, sobre o vasto Oceano Índico, até desaparecer completamente. Com essa descoberta, a busca mudou de foco, e o cenário tornou-se ainda mais assustador. A nova área cobria uma das regiões mais remotas e profundas do planeta, a sudoeste da Austrália. Durante 3 anos, a maior operação de busca marítima da história vasculhou mais de 120 mil quilômetros quadrados de oceano. Submarinos, drones e sondas mapearam o fundo marinho a profundidades de até 6 mil metros. Mesmo assim, não se encontrou o avião. Nenhuma fuselagem, nenhum gravador de voo, apenas fragmentos, pequenas peças que começaram a aparecer em ilhas e praias do oeste do Oceano Índico. Uma parte da asa chamada Flaperon, na ilha de Reunião. Fragmentos de portas e painéis em Moçambique, Tanzânia, Maurício e até Madagascar. Tudo o que sobrou de um avião inteiro foram pedaços espalhados por mais de 4 mil quilômetros. Mas o corpo principal do MH370 nunca foi encontrado. A essa altura, o mundo queria respostas. O que poderia fazer um avião moderno, com tantos sistemas de segurança, desaparecer sem deixar rastros? As autoridades e especialistas começaram a formular teorias, algumas baseadas em dados técnicos, outras em pura especulação. A primeira teoria levantada foi a de uma falha técnica ou estrutural. Talvez um incêndio, uma despressurização súbita, uma falha catastrófica nos sistemas elétricos. Mas logo essa hipótese começou a ruir. Se fosse um acidente técnico, por que o transponder teria sido desligado manualmente? Por que o avião teria feito uma manobra tão precisa, mudando de direção e mantendo o voo por horas?
Acidentes não seguem rotas planejadas. Acidentes não desligam comunicações de forma coordenada. Algo ali não batia. A segunda teoria, mais perturbadora, foi a de um ato intencional. Talvez um dos pilotos tenha deliberadamente desviado o avião. O comandante Zaharie Ahmad Shah era experiente com mais de 18 mil horas de voo. Uma investigação descobriu que, no simulador de voo em sua casa, ele havia testado rotas semelhantes às do MH370, trajetos que levavam para o sul do Oceano Índico. Coincidência, talvez, mas as evidências pareciam se alinhar. As mudanças de rumo foram feitas manualmente. O desligamento do transponder também. A hipótese é sombria, mas muitos especialistas acreditam que Zaharie poderia ter planejado uma missão suicida, talvez por razões pessoais, psicológicas ou políticas. Nesse cenário, ele teria despressurizado a cabine, incapacitado passageiros e tripulação e voado sozinho até o combustível acabar. O avião então teria mergulhado silenciosamente no oceano. Uma ideia terrível, mas possível. A terceira teoria fala em sequestro. Alguns acreditam que o avião foi tomado por terroristas, militares ou até forças secretas. 2 passageiros estavam a bordo com passaportes roubados, o que aumentou as suspeitas. Mas as investigações provaram que eram apenas refugiados tentando emigrar, sem ligação terrorista. Mesmo assim, outras hipóteses surgiram. Alguns sugerem que o avião foi desviado por motivos políticos ou econômicos, talvez até abatido por engano durante um exercício militar. Há relatos de que algumas bases na região detectaram ecos de radar não explicados naquela noite. Coincidência, erro ou algo a esconder. Uma quarta teoria, mais técnica, propõe que o avião fez um pouso controlado no mar. Segundo estudos de engenheiros aeronáuticos, o Boeing 777 pode ter voado até o fim do combustível, planado e pousado suavemente sobre as ondas antes de afundar. Isso explicaria a falta de destroços flutuantes ou manchas de combustível. Mas se isso aconteceu, o local de pouso foi tão remoto e profundo que talvez jamais o encontremos. Mas as teorias mais sombrias, as que habitam o lado mais misterioso e paranoico da mente humana, são aquelas que questionam se estamos ouvindo toda a verdade. Há quem diga que o MH370 foi abatido por um míssil, talvez por erro de identificação, e que o caso foi abafado por razões diplomáticas. Outros afirmam que o avião transportava uma carga secreta e que foi interceptado por forças especiais para evitar que ela caísse em mãos erradas. Alguns conspiracionistas vão ainda mais longe, dizendo que o avião foi capturado e levado para uma base isolada, escondido do mundo. E como em toda grande tragédia, há também quem acredite em teorias sobrenaturais na que o MH370 teria atravessado um portal, sido abduzido ou teletransportado. É claro, nada disso tem evidência concreta. Mas o vazio de respostas cria espaço para o imaginário. E o imaginário, quando alimentado pelo medo, é capaz de tudo. A verdade é que o caso do MH370 escancarou o quão frágeis somos diante do desconhecido. Mesmo em uma era de satélites, radares e tecnologia, um avião inteiro pode desaparecer. A área de busca no Oceano Índico é colossal, uma região tão isolada e profunda que muitos a chamam de cemitério invisível do planeta. O terreno submarino é irregular, com fendas e montanhas submersas que escondem qualquer vestígio. Os investigadores enfrentaram tempestades, falhas técnicas e a falta de cooperação internacional nos primeiros dias, algo que pode ter custado informações preciosas. E conforme o tempo passou, as correntes marítimas espalharam os destroços ainda mais, tornando a localização quase impossível. Para as famílias das vítimas, o sofrimento é interminável. Sem corpos, sem destroços, sem um local de descanso. Apenas o eco do desconhecido. Durante anos elas lutaram por transparência, por novas buscas, por justiça. Algumas acreditam que as autoridades sabem mais do que revelam. Outras apenas querem poder dizer adeus. De tempos em tempos, o caso volta à mídia com novas promessas de busca. Novos mapas, novas análises de satélite. Mas até hoje, a verdade permanece submersa em algum ponto do oceano, a quilômetros de profundidade. O desaparecimento do voo MH370 não é só um mistério sobre tecnologia ou navegação. É uma ferida aberta na história da humanidade. Mostra que, mesmo com todo o avanço, ainda existem lugares onde o invisível domina.
E que às vezes o maior mistério não está no que aconteceu, mas no que nunca poderemos saber. 10 anos se passaram desde aquela noite de março. E mesmo agora, enquanto você ouve esta história, o avião pode estar lá, intacto, escondido no fundo de uma montanha submarina, esperando ser encontrado. Ou talvez nunca mais. Mas uma coisa é certa: o MH370 não desapareceu sozinho. Ele levou com ele uma parte da nossa confiança no que chamamos de segurança total. Que até que a verdade venha à tona, esse caso continuará nos lembrando de que o desconhecido ainda reina sobre nós. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acaba de atravessar um dos maiores enigmas da aviação moderna. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias como esta.